Oi, gente. Então, vamos continuar pensando sobre a questão das propriedades essenciais e como, de certo modo, essas propriedades essenciais se conectam com o conceito de identidade, né? Então, o que nós temos é o objeto O. Esse objeto O tem uma série de propriedades e no último vídeo nós vimos que uma propriedade que se destaca é a propriedade de ser idêntico a si mesmo. No fundo, ser idêntico a si mesmo é uma manifestação do princípio de identidade, do princípio da lei de identidade. Essa lei é uma lei muito antiga na história da filosofia. Esse princípio apareceu em vários autores, né? Nós podemos pensar que ele já se manifesta em Parmênides, depois temos ocorrências desse princípio no próprio trabalho do Aristóteles, naquela citação que eu fiz do livro Gama da Metafísica, e esse princípio depois é formulado, é repensado em Leibniz, né? E posteriormente na lógica contemporânea ele ganha uma formalização e ganha uma certa estabilidade no debate. Então eu vou voltar a esse princípio no contexto de lógica, lá na frente. Agora vamos fazer uma reflexão aqui filosófica acerca do princípio da identidade e posteriormente eu apresentarei os detalhes que esse princípio ganha no interior da lógica. Eu vou começar aqui com uma citação. Eu vou citar o trabalho sobre o sentido e a referência de Gottlob Frege, tá? Então, Frege tem uma grande avaliação acerca do conceito de identidade e ele começa esse artigo sobre o sentido e a referência do seguinte modo, citação: a igualdade desafia a reflexão, dando origem a questões que não são fáceis de responder. É ela uma relação entre objetos, ou entre nomes ou sinais de objetos? Fim da citação. E esse artigo Frege vai pensar e propor algumas ideias sobre sentido, referência, mas a partir da análise dos enunciados de identidade, né? Esses enunciados de identidade são muito interessantes. Eles são dois basicamente, né? Os enunciados, assim, nós podemos dizer, suponha que eu tenha um nome A aqui, e A se refere a um objeto O, tá? Então eu posso escrever A igual a A. A igual a A seria, digamos, o princípio da identidade na sua forma mais bruta, né? Mas eu poderia também usar um B para fazer referência ao O, né? De forma que, em alguns casos, eu poderia dizer que A é igual a B. A igual a B se tanto A quanto B se referem ao mesmo objeto, né? Então, os enunciados de identidade, né? Isso aqui é um símbolo. Esse símbolo aqui é um símbolo que aparece na lógica, né, num pedaço da lógica, a lógica de primeira ordem, com esse predicado binário, essa relação binária de identidade. Essa relação de identidade, ela tem lá algumas propriedades, né? Ela é uma relação reflexiva, ela é simétrica, ela é transitiva. A reflexividade se manifesta aqui nesse fato, né, de que o objeto está na relação consigo mesmo. Ela é simétrica porque se A for igual a B, B igual a A. E é transitiva porque se A for igual a B e B for igual a C, então A igual a C. Então são propriedades. Esse conceito de identidade ele pode ser axiomatizado, né? Ele pode ser tratado matematicamente com muita precisão. Na parte de lógica eu vou falar dele novamente, de suas formalizações e como pensá-lo também no contexto das famosas leis de Leibniz, tá? Então aqui o ponto interessante é que a identidade aqui é uma questão do objeto com ele mesmo, né? E nós temos os nomes se referindo a esse objeto de várias formas. A questão
que nós temos que entender é que o princípio da identidade, ele é um princípio, antes de tudo, ontológico, porque ele diz algo acerca dos objetos, né? Para todo objeto, para qualquer que seja o objeto, esse objeto está na relação de identidade consigo mesmo. Ou seja, esse objeto é idêntico a si mesmo, para qualquer que seja o objeto. É claro que existem algumas formulações do princípio da identidade que não são ontológicas, né? Que são formulações, digamos, linguísticas, e que, portanto, não estão dizendo nada acerca dos objetos, como o princípio de identidade nessa sua forma bruta, né? Para todo x, x é x, ou para todo x, x é igual a x, ou para todo objeto, para todo objeto que você selecione de um domínio, esse objeto deve ser idêntico a si mesmo, tá bom? Então, a questão interessante da identidade, né? A questão da identidade que nós vamos pensar é a seguinte: olha só, quando você era criança, você tinha lá, vamos chamar aqui, você tinha lá suas propriedades, né? Era um objeto O que tinha lá suas propriedades. P1, P2, P3 e por aí vai. Depois, vamos colocar aí, depois quando você se transformou em adulto, né, você continua sendo esse objeto A e tendo algumas outras propriedades, né? Agora, é claro que esse O aqui, o O de você, criança, é diferente desse O aqui, porque o conjunto de propriedades que esse O tem aqui, digamos, é distinto do conjunto de propriedades que esse O tem aqui. Vamos colocar assim, né? Para fazer a distinção. Em geral, são várias propriedades distintas, porque a todo momento o objeto está ganhando e perdendo propriedades, certo? Todo momento, a cada segundo você ganha e perde propriedades, né? Sem parar. Então, qualquer coisa que você faça, você ganha ou perde propriedades, ou ganha e perde ao mesmo tempo propriedades, né? Então, a questão aqui é a seguinte: por que eu vou dizer que essa criança aqui é o adulto, né? Porque parece não ter sentido, já que a criança tinha um conjunto de propriedades e, com certeza, essas propriedades já foram perdidas, de forma que esse objeto aqui já é um objeto completamente distinto desse. Mas por que eu vou então dizer que o princípio da identidade tem validade? Vou ler agora, vou voltar aqui a um livro que vocês já conhecem, que é o livro do Quine. Aqui em um outro artigo desse livro, o artigo chamado Identidade, Ostensión e Hipóstase, o Quine começa o artigo do seguinte modo, citação: a identidade é uma conhecida fonte de perplexidade filosófica. Submetido às mudanças por que passo, como se pode dizer que continuo a ser eu mesmo? Considerando que uma substituição completa de minha substância material sempre ocorre de anos em anos, como se pode dizer que continuo, no melhor dos casos, sendo eu por mais do que esse período? Fim da citação. Então é a minha questão que eu estou colocando aqui. Você lá, criança, tinha um conjunto de propriedades e essas propriedades você já perdeu, ganhou outras, né? De modo que você, adulto, tem outras propriedades, mas eu vou poder dizer que você continua sendo idêntico a si mesmo. Por quê, né? Por quê? Então, isso aqui a gente pode pensar que isso aqui é aquela identidade através dos mundos possíveis. Isso aqui é um mundo possível, isso aqui é um outro mundo possível, claro. E aqui são vários aqui entre os dois, né? Evidentemente. Então, essa identidade através dos mundos possíveis significa que esse objeto, mesmo ganhando ou perdendo propriedades, ele vai persistir aqui no espaço-tempo, né?
Então vejam, o que é importante para entender isso aqui é o seguinte: por mais que o objeto tenha ganhado ou perdido propriedades, o que te permite dizer que você criança é o você atual? É que algo essencial permaneceu. É a sua essência que permaneceu, de fato. As propriedades acidentais foram perdidas, todas elas, né? Na verdade, todas elas não, algumas delas, né? Mas a essência continua. Então, quando você diz, mas aqui eu tenho propriedades diferentes do que aqui, logo eu não sou idêntico a mim. Isso não é, isso é uma confusão no fundo, né? Você não pode dizer que porque você perdeu ou ganhou propriedades, você é diferente de si mesmo, né? Eu agora sou diferente do que eu era no início desse vídeo. Sou diferente, não é por isso que eu sou diferente de mim mesmo, né? Então, o que nós vamos ter que pensar para responder isso, né? Nós vamos ter que dizer, olha, vamos chamar isso aqui de T1, né? Criança no tempo 1, aqui o adulto no tempo 2. Então aqui você vai, é claro que o O de T1, ou seja, o objeto O em T1 é diferente do objeto O em T2. Isso é óbvio. É diferente, porque são objetos que têm propriedades distintas, mas há algo que permanece, de forma que você vai poder dizer o seguinte: mesmo o O de T1 sendo diferente de O de T2, eu sei que em T1, o O de T1 é igual ao O de T1. É isso que é a identidade aplicada nesse instante, tá? Aqui é a mesma coisa, o O de T2 é igual ao O de T2, né? Então, essa propriedade ela permaneceu ao longo do espaço-tempo, né? Ao longo desses mundos possíveis que foram se atualizando. É esse o ponto. Aqui, então, vamos ver. O O de T1, evidentemente, é diferente do O de T2, porque são objetos com propriedades distintas. Mas isso aqui não significa violar a identidade. Isso aqui não tem nada a ver com uma ruptura, com uma quebra, com uma derrogação do princípio da identidade. Não tem nada a ver. O que tem a ver é isso aqui. OT1 é igual a OT1. Isso aqui é o caso. OT2 é igual ao OT2. Isso é o caso. Se acontecesse de aqui ser diferente, aí sim poderíamos falar em uma, digamos, transgressão da lei de identidade, mas não é isso que acontece. A identidade ela é avaliada em cada ponto do espaço-tempo, tá? Em cada ponto do espaço-tempo você avalia. Então eu sou idêntico a mim, o objeto é idêntico a si mesmo em um instante. Em dois instantes distintos é trivialmente falso, né? Se você comparasse dois objetos de dois pontos do espaço-tempo, claro, o mesmo objeto nesses dois pontos do espaço-tempo tem propriedades distintas, de forma que você não vai poder afirmar uma igualdade entre esses objetos em dois pontos do espaço-tempo. Mas a questão da identidade se coloca naquele ponto preciso do espaço-tempo. Tá? Então não caiam nessa confusão aqui não, de pensar que porque você ganhou ou perdeu propriedades ao longo da sua vida, você agora é diferente de si. Não é isso, você é igual a si mesmo, ou igual a si mesma, né? Porque ao longo do espaço-tempo, ao longo de todos esses mundos possíveis, essa cara aqui, essa cara de enunciado, né, esse enunciado OT1 igual a OT1 e OT2 igual a OT2, isso que é, digamos, permanecer idêntico, né? Então, não há violação do princípio da identidade, né? O objeto continua sendo idêntico a si mesmo. Isso nos leva agora a um outro livro que vocês também já conhecem, que é aqui o Tractatus, né? Que é o Tractatus. Aqui na proposição 5.5303, Wittgenstein diz o seguinte: em termos aproximados, dizer de duas coisas, a citação é, em termos aproximados, dizer de duas coisas que elas são idênticas é um contrassenso, e dizer de uma coisa que ela é idêntica a si mesma
é não dizer rigorosamente nada. Então aqui ele está mais ou menos fazendo uma crítica ao enunciado de identidade como um enunciado que pode ser dispensado de uma conceitografia, não sendo o enunciado essencial, porque, segundo ele, quando você pega duas coisas distintas, não tem sentido, é sem sentido, é um contrassenso dizer que elas são idênticas, são dois objetos distintos, não há uma identidade entre objetos distintos, né? Por outro lado, quando você diz que uma coisa é idêntica a si mesma, essa é uma informação, digamos, trivial, né? Uma informação trivialmente verdadeira, que também não quer significar lá muita coisa. Então a questão do princípio da identidade você pode pensar aqui que há uma preservação da propriedade essencial, né? A propriedade essencial permanece. Né? A propriedade essencial permanece. Então essa questão da identidade é interessante, né? Isso aqui nos leva para vários outros problemas. Agora, para complementar a informação da aula passada, era essa mensagem aqui que eu gostaria de passar, tá bom?